suas emoções. Existem algumas atitudes que a gente deve ter se nós quisermos ter uma vida emocionalmente saudável. Se você quiser saber, eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo. Aproveita e curte, compartilha e se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Quando a gente fala de emoções, cada um de nós tem uma reação diante das muitas situações que a gente enfrenta. Então, se eu falar pra você que eu vou te trazer uma receita de bolo para que você tenha sucesso, isso pode até parecer meio enganoso. Mas calma. Tem uma maneira bem eficaz que pode servir para todo mundo, todos nós. E isso inclui todos os tipos de temperamento. Se é homem, se é mulher, se é criança, adolescente. As nossas emoções muitas vezes nos controlam. Muitas vezes, quando a gente tá empolgado, a gente precipita nas decisões. Você é assim? Quando a gente tá aborrecido, por exemplo, também, a gente fala algumas coisas que a gente não diria se tivéssemos calmos. Mas e se a gente conseguisse controlar as nossas emoções, ao invés da gente ser dominado por elas? Tem uma passagem lá em João, capítulo 1, quando Filipe foi chamado por Jesus e ele correu para chamar Natanael. Filipe tinha sido chamado por Jesus e passou a segui-lo, e por isso ele estava muito feliz. E de imediato ele foi lá chamar o seu amigo Natanael para seguir Jesus também. Mas a reação de Natanael não foi nada positiva. Aí, enquanto Filipe estava muito alegre, Natanael se mostrou uma pessoa amarga e infeliz. Quando Jesus foi conversar com Natanael, o seu temperamento mudou e ele ficou muito alegre. Jesus sabia que Natanael estava amargurado. Jesus sabia que Natanael estava amargurado e tratou com ele de uma forma que ele ficasse feliz. Jesus quer fazer a mesma coisa com cada um de nós. Todas as pessoas têm emoções. A diferença está em como cada um demonstra cada uma das emoções. Mas como a gente deve tratar essas emoções, então? Vamos refletir um pouquinho sobre o que Jesus fez e como ele tratou as emoções de Natanael. A gente vai aprender direitinho como melhorar nosso temperamento. E a primeira dica é reconhecendo emoções negativas. As emoções negativas têm que ser reconhecidas, têm que ser tratadas. Às vezes a gente sente alguma coisa ruim e isso é inevitável, né? O que a gente não pode é ressentir, ficar ali sentindo de novo, de novo, de novo, de novo aquilo
provavelmente Natanael já estivesse triste e foi lá debaixo daquela árvore meditar. As pessoas daquela época tinham esse costume. Mas o diferencial foi o fato de que Jesus viu Natanael quando ele estava pensando que ninguém sabia o que estava sentindo. Jesus tratou com as emoções negativas de Natanael e fez ele reconhecer os seus preceitos. Fez ele reconhecer que ele tinha uma baixa autoestima. Fez ele reconhecer as suas decepções. O fato de reconhecer, isso é indispensável antes de entrar em qualquer tipo de assunto. Antes de começar a tratar qualquer área da nossa vida, precisamos reconhecê-la. Reconhecer os nossos pontos negativos. Antes de tudo, a gente precisa reconhecer as nossas emoções. E no caso das emoções negativas, que nos atrapalham muito, né? A gente precisa reconhecer quando elas são fruto de preceitos, de baixa autoestima ou de decepções, para não nos deixar controlar por esses maus sentimentos. Então, uma dica: aprenda a reconhecer as suas emoções. Então, como eu vou cultivar emoções positivas ao invés das negativas? As boas emoções, elas devem ser cultivadas como parte do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5. A vida cristã, que é descrita lá na igreja primitiva, era de sentimentos agradáveis, mesmo diante das perseguições que eles enfrentavam. Jesus se revelou uma pessoa contagiante, semeou bons sentimentos na vida de Natanael. Por isso ele conseguiu melhorar o seu temperamento de uma forma tão rápida, tão repentina. Jesus estava acostumado a lidar com o mau temperamento das pessoas, como por exemplo Pedro, lembra? Que era super inconstante. E desse modo é a nossa vida antes e depois de reconhecer a Jesus Cristo. Nós somos transformados em uma nova criatura. Para cultivar emoções positivas, nós precisamos reconhecer o senhorio de Jesus. Quando Natanael exclamou reconhecendo quem era Jesus, nem parecia o mesmo homem, que não tinha mais esperança. Agora se mostra como um homem convicto, alegre. A primeira coisa que a gente precisa para controlar as nossas emoções é de alguém que nos controle e nos ensine a ser feliz. Só Deus, só Jesus, Criador do ser humano, pode fazer isso. Então, a gente tem que reconhecer que Jesus é o Senhor. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, nós recebemos a salvação das nossas vidas. Quem crê em Jesus se torna um filho de Deus e o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Não existe emoção mais linda do que receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, cultive a melhor das emoções, recebendo Jesus como Senhor. Jesus aceitou Natanael como estava demonstrando amor por sua vida. Foi isso que impressionou Natanael. As pessoas tratavam a ele pelo que ele possuía, pelo que ele fazia ou pelo que ele era, e mesmo assim não aceitavam
quantas vezes for preciso. Então, cultive boas emoções, sabendo que Deus te aceita. Cultive sonhos. Jesus falou com Natanael sobre a sua segunda vinda em glória. Com essas palavras, Jesus estava ensinando a sonhar com o futuro e a ter esperança em Deus. Jesus sabia fazer isso, como quando falou lá do paraíso com o ladrão na cruz. Natanael continuou seguindo a Jesus e viu a Jesus depois de ressuscitado. As pessoas precisam de sonhos para serem felizes. Os sonhos nos trazem expectativas para viver o futuro. A esperança é o que nos motiva para continuar. Uma pessoa sem sonhos, ela se sente infeliz, desanimada. Não desista dos seus sonhos. Deus não desistiu de você. Cultive boas emoções através dos sonhos para o teu futuro. As boas emoções precisam ser cultivadas como um jardim bem cuidado, como lá em Isaías 58:11. Se a gente não semear bons sentimentos, nós não vamos colher resultados positivos. Mesmo que passar por dificuldades, espere no Senhor. Você vai ter o resultado do que você tem semeado. Cultive emoções positivas. Para terminar, o equilíbrio das emoções. Com certeza, essa é uma característica de maturidade cristã que a gente tem que buscar. Para isso, é necessário reconhecer as emoções negativas, como o preconceito, a baixa autoestima, as decepções, para saber lidar com elas. E também, a gente deve aprender a cultivar emoções positivas para melhorar o nosso temperamento. Jesus tratou com as emoções negativas de Natanael e ele deu uma esperança para ele se tornar uma pessoa influenciada por bons sentimentos, ao invés de deixar se levar pelas coisas ruins que estavam acontecendo ao seu redor. E assim como Natanael estava embaixo de uma figueira e Jesus viu, acredite, Jesus está vendo você agora e Ele quer tratar as suas emoções. Deixe Jesus tratar suas emoções, ok? Fica com Deus. Um abraço. Olá. Tratando suas emoções. Existem algumas atitudes que a gente deve ter se nós quisermos ter uma vida emocionalmente saudável. Se você quiser saber, eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo. Aproveita e curte, compartilha e se inscreve.
situações que a gente enfrenta. Então, se eu falar pra você que eu vou te trazer uma receita de bolo para que você tenha sucesso, isso pode até parecer meio enganoso. Mas calma. Tem uma maneira bem eficaz que pode servir para todo mundo, todos nós. E isso inclui todos os tipos de temperamento. Se é homem, se é mulher, se é criança, adolescente. As nossas emoções muitas vezes nos controlam. Muitas vezes, quando a gente tá empolgado, a gente precipita nas decisões. Você é assim? Quando a gente tá aborrecido, por exemplo, também, a gente fala algumas coisas que a gente não diria se tivéssemos calmos. Mas e se a gente conseguisse controlar as nossas emoções, ao invés da gente ser dominado por elas? Tem uma passagem lá em João, capítulo 1, quando Filipe foi chamado por Jesus e ele correu para chamar Natanael. Filipe tinha sido chamado por Jesus e passou a segui-lo, e por isso ele estava muito feliz. E de imediato ele foi lá chamar o seu amigo Natanael para seguir Jesus também. Mas a reação de Natanael não foi nada positiva. Aí, enquanto Filipe estava muito alegre, Natanael se mostrou uma pessoa amarga e infeliz. Quando Jesus foi conversar com Natanael, o seu temperamento mudou e ele ficou muito alegre. Jesus sabia que Natanael estava amargurado. Jesus sabia que Natanael estava amargurado e tratou com ele de uma forma que ele ficasse feliz. Jesus quer fazer a mesma coisa com cada um de nós. Todas as pessoas têm emoções. A diferença está em como cada um demonstra cada uma das emoções. Mas como a gente deve tratar essas emoções, então? Vamos refletir um pouquinho sobre o que Jesus fez e como ele tratou as emoções de Natanael. A gente vai aprender direitinho como melhorar nosso temperamento. E a primeira dica é reconhecendo emoções negativas. As emoções negativas têm que ser reconhecidas, têm que ser tratadas. Às vezes a gente sente alguma coisa ruim e isso é inevitável, né? O que a gente não pode é ressentir, ficar ali sentindo de novo, de novo, de novo, de novo aquilo que não foi tão legal. Porque o amor de Deus, ele não se ressente do mal. O que acontece quando a pessoa fica ressentida é que isso vira uma raiz de amargura. E Natanael, ele estava profundamente amargurado. E Jesus fez ele reconhecer isso quando disse para ele que tinha visto embaixo de uma figueira antes de Filipe falar com ele e chamá-lo.
reconhecer as nossas emoções. E no caso das emoções negativas, que nos atrapalham muito, né? A gente precisa reconhecer quando elas são fruto de preceitos, de baixa autoestima ou de decepções, para não nos deixar controlar por esses maus sentimentos. Então, uma dica: aprenda a reconhecer as suas emoções. Então, como eu vou cultivar emoções positivas ao invés das negativas? As boas emoções, elas devem ser cultivadas como parte do fruto do Espírito, lá de Gálatas 5. A vida cristã, que é descrita lá na igreja primitiva, era de sentimentos agradáveis, mesmo diante das perseguições que eles enfrentavam. Jesus se revelou uma pessoa contagiante, semeou bons sentimentos na vida de Natanael. Por isso ele conseguiu melhorar o seu temperamento de uma forma tão rápida, tão repentina. Jesus estava acostumado a lidar com o mau temperamento das pessoas, como por exemplo Pedro, lembra? Que era super inconstante. E desse modo é a nossa vida antes e depois de reconhecer a Jesus Cristo. Nós somos transformados em uma nova criatura. Para cultivar emoções positivas, nós precisamos reconhecer o senhorio de Jesus. Quando Natanael exclamou reconhecendo quem era Jesus, nem parecia o mesmo homem, que não tinha mais esperança. Agora se mostra como um homem convicto, alegre. A primeira coisa que a gente precisa para controlar as nossas emoções é de alguém que nos controle e nos ensine a ser feliz. Só Deus, só Jesus, Criador do ser humano, pode fazer isso. Então, a gente tem que reconhecer que Jesus é o Senhor. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor, nós recebemos a salvação das nossas vidas. Quem crê em Jesus se torna um filho de Deus e o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Não existe emoção mais linda do que receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, cultive a melhor das emoções, recebendo Jesus como Senhor. Jesus aceitou Natanael como estava demonstrando amor por sua vida. Foi isso que impressionou Natanael. As pessoas tratavam a ele pelo que ele possuía, pelo que ele fazia ou pelo que ele era, e mesmo assim não aceitavam a ele. A rejeição é um dos motivos de traumas de muitas pessoas. Que a gente precisa, para ser feliz, é de aceitação. Deus nos recebe como a gente dá e nos restaura para nos tornarmos a imagem e semelhança dele. Somos como um vaso quebrado nas mãos do oleiro e ele nos molda quantas vezes for preciso. Então, cultive boas emoções, sabendo que Deus te aceita. Cultive sonhos. Jesus falou com Natanael sobre a sua segunda vinda em glória. Com essas palavras, Jesus estava ensinando a sonhar com o futuro e a ter esperança em Deus. Jesus sabia fazer isso, como quando falou lá do paraíso com o ladrão na cruz. Natanael continuou seguindo a Jesus e
viu a Jesus depois de ressuscitada. As pessoas precisam de sonhos para serem felizes. Os sonhos nos trazem expectativas para viver o futuro. A esperança é o que nos motiva para continuar. Uma pessoa sem sonhos, ela se sente infeliz, desanimada. Não desista dos seus sonhos. Deus não desistiu de você. Cultive boas emoções através dos sonhos para o teu futuro. As boas emoções precisam ser cultivadas como um jardim bem cuidado, como lá em Isaías 58:11. Se a gente não semear bons sentimentos, nós não vamos colher resultados positivos. Mesmo que passar por dificuldades, espere no Senhor. Você vai ter o resultado do que você tem semeado. Cultive emoções positivas. Para terminar, o equilíbrio das emoções. Com certeza, essa é uma característica de maturidade cristã que a gente tem que buscar. Para isso, é necessário reconhecer as emoções negativas, como o preconceito, a baixa autoestima, as decepções, para saber lidar com elas. E também, a gente deve aprender a cultivar emoções positivas para melhorar o nosso temperamento. Jesus tratou com as emoções negativas de Natanael e ele deu uma esperança para ele se tornar uma pessoa influenciada por bons sentimentos, ao invés de deixar se levar pelas coisas ruins que estavam acontecendo ao seu redor. E assim como Natanael estava embaixo de uma figueira e Jesus viu, acredite, Jesus está vendo você agora e Ele quer tratar as suas emoções. Deixe Jesus tratar suas emoções, ok? Fica com Deus. Um abraço.